Bom dia, irmãos. O tema que eu quero tratar com os irmãos hoje é a comunhão com o mundo. Ou seja, o que nós temos em comum com o mundo. No Novo Testamento, a palavra mundo, ela traz alguns significados e dentre esses significados nós podemos encontrar o mundo sendo tratado como uma estrutura organizada, um sistema arranjado. E assim, nós podemos encontrar também três principais significados. Eu consigo, pelo menos, enxergar isso. Talvez os irmãos consigam enxergar mais significados ainda. Que nós podemos chegar através do contexto de algumas passagens. Quando nós olhamos para 1 João 1,10, é dito que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Falando de Jesus aqui, nós podemos ter o primeiro significado do mundo como a criação. Esse é o primeiro significado. A criação do qual o nosso Deus realizou como essência, do qual ele viu que era bom, lá em Gênesis 1, verso 31. O outro significado é a humanidade. Quando nós olhamos para Gênesis 3,16, uma passagem extremamente conhecida entre nós, é dito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante disso, nós podemos ver o mundo como humanidade. Deus não amou o mundo e se entregou à sua criação, mas sim pela humanidade que se faz presente na sua criação. Ele se entregou por cada um de nós. Então, ele se entregou pelo mundo. Segundo significado, humanidade. E nós temos também um terceiro significado. E aí é o significado do qual eu quero tratar hoje, que é o sistema moral, um sistema espiritual contrário a Deus. Quero pedir para os irmãos abrirem em 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17. 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso de 15 a 17. É dito o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós vemos aqui o mundo sendo condenado pela palavra de Deus. O mundo não deve ser amado. Mas é interessante, porque se nós formos pegar no significado de humanidade, o nosso Senhor Jesus diz para nós amarmos o nosso próximo. Aqui, o mundo que está sendo dito em 1 João é esse sistema que é contrário a Deus. E quem ordena esse sistema do mundo? 1 João ainda, capítulo 5, verso 19. 1 João, capítulo 5, verso 19, um pouco mais à frente. É dito: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Este mundo do qual nós vamos tratar hoje é o sistema, os valores que nós vemos justamente no nosso dia a dia, muitas vezes indo de forma contrária à vontade de Deus. Muitas vezes nós olhamos e pensamos como essas coisas podem acontecer e muitas vezes são tratadas de forma normal, como se fosse algo correto. Jesus afirma que o príncipe deste mundo nada tem nele, sinalizando que há um poder espiritual maligno, sim, operando no sistema do mundo e na forma de o mundo funcionar. Efésios capítulo 2, por exemplo, verso 2, diz que andar segundo o mundo, o curso deste mundo, é seguir a influência do inimigo de Deus, dos filhos da desobediência. E quando nós olhamos
1 João capítulo 5, verso 19, que nós fizemos a leitura, é dito que o mundo jaz do maligno. O que significa esse jaz? Significa inércia, passividade. O mundo está submisso e acomodado ao domínio de Satanás. Diante disso, nós devemos ter cuidado. Se nós vivemos em um mundo e nós vemos a palavra falando que este mundo está submisso ao inimigo de Deus, nós devemos tomar extremo cuidado quando nós andamos nele. O mundo é referido justamente como um sistema que se opõe a Deus, que busca confrontar e revelar uma rebelião espiritual contra Deus. Esse sistema que muitas vezes nós não enxergamos, é invisível, se mostra como algo real quando nós observamos inúmeras atrocidades acontecendo. E Deus condena tudo isso. Eu quero começar com 2 Coríntios, com os irmãos. 2 Coríntios. Nós vamos passar por algumas passagens para ver como nós devemos se comportar. Será que nós devemos nos alinhar com o mundo ou com as pessoas no mundo que realizam coisas contra a vontade de Deus? 2 Coríntios capítulo 6, versos de 14 a 17. 2 Coríntios capítulo 6, versos de 14 a 17. É dito o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revelando a palavra do Senhor, de Deus, ele faz alguns contrastes de coisas opostas, para mostrar a total incompatibilidade entre o cristão e o sistema deste mundo. Ele começa falando sobre um jugo desigual. Isso é uma palavra que traz um significado da antiguidade, onde nós vemos dois animais sendo amarrados juntos, atrelados juntos ao mesmo jugo, mas trazendo um alinhamento indevido, que resulta em um descompasso, em um dano. Certa vez, eu tinha combinado de treinar com uma pessoa que treinava há muito tempo o CrossFit. Fui acompanhar o mesmo peso. Tive problema na coluna. Aqui, Paulo está apontando justamente este ponto. Nós que somos cristãos, nós temos objetivos diferentes que o mundo tem. E assim, nós não devemos nos colocar em julgo desigual, em uniões morais, ideológicas com descrentes. Nós temos objetivos diferentes. Ele traz alguns contrastes. A justiça e a iniquidade, representações opostas. O cristão vive sob a justiça de Deus, o ímpio sobre o pecado. A luz e as trevas, que simboliza justamente a verdade que o Senhor traz, a santidade versus a ignorância, o erro, a impureza. Cristo e o Belial, ou Cristo e o maligno, mostrando justamente essa adversidade, essa oposição, o fiel e o infiel, aquele que crê e obedece em Deus versus aquele que rejeita a verdade de Deus. E ele fala algo muito interessante também, que é o templo de Deus e os ídolos. O cristão é agora o verdadeiro santuário interno. O lugar mais santo, ou pelo menos deveria ser,
um local santo do qual Deus habita, enquanto os ídolos representam justamente essa oposição onde Deus habita, uma substituição da posição de Deus. Quando nós analisamos isso, nós podemos ver justamente as oposições e podemos observar que nós, que se convertemos a Deus, somos chamados não a ter união com o mundo, ou fazer alianças, amizades cúmplices, estilos de vida semelhantes que comprometem a santidade. O povo de Deus é chamado a ser separado. E é importante nós entendermos que não é uma separação geográfica. Mais à frente nós vamos ver sobre a oração sacerdotal. E o Senhor reforça que nós não somos deste mundo, mas nós vivemos nele. E assim, quando nós vivemos, nós temos um objetivo neste mundo. Nós devemos buscar mais pessoas para trazer a verdade. Mas diante da vivência nesse mundo, nós não devemos viver como este mundo vive. O objetivo não é isolamento, mas pureza. O crente não pode se associar ao mundo e às práticas, aos valores, às amizades íntimas. Qualquer união que comprometa a fidelidade à palavra de Deus, à santidade, é um jugo desigual. A ordem de Deus é a seguinte, como nós vemos aqui: saia do meio deles. E quando ele fala de sair, é uma saída ativa. Como José, que foi tentado, que o adultério se fez presente ao lado dele, mas ele aceitou, ele saiu. Nós temos um oposto com Davi, que olhou, desejou e acolheu. Ele não saiu. Então, nós devemos ter esse cuidado. Quando nós olhamos também para Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, verso 4, Tiago, capítulo 4, verso 4, ele diz o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui, na Almeida Revista Atualizada, ele traz a tradução como infiéis. Na NVI, por exemplo, ele traz o significado de adúlteros. E eu gosto da tradução de adúlteros, porque evoca justamente o sentido de adultério espiritual que nós vemos muito no Antigo Testamento. Comum entre os profetas, por exemplo, Oséias, Jeremias, Ezequiel, onde eles apontam o povo de Deus como adúlteros. Pessoas que tinham uma aliança com Deus, mas quebravam com essa aliança. E assim, eles agiam como adúlteros. Aqueles que têm amizade com o mundo são apresentados como adúlteros, porque estão quebrando a aliança firmada com Deus. Diante disso, ele aponta algo interessante, a amizade, que implica afeição, proximidade, identificação. Quando nós vemos Paulo questionando o que há em comum, que comunhão existe em comum entre a justiça e a iniquidade? A amizade é justamente a comunhão. É ver o que tem em comum. Eu vejo algo que eu tenho em comum com o irmão Ricardo, eu tenho amizade com ele. Eu tenho afeição. Aqui a palavra de Deus revela que essa afeição com o mundo é inimizade com Deus. É hostilidade ativa contra Deus, não neutralidade. Então aquele que quiser, e aí mostra uma decisão intencional, aquele que quiser ter amizade com o mundo, se torna inimigo de Deus. São palavras duras. Tiago aponta inúmeras vezes uma duplicidade de pessoas que falavam que tinham fé, mas não agiam de acordo. A fé sem obras é morta. Então, Tiago acusa e aponta para esse duplo ânimo, a incoerência entre a fé que é dita e a vida prática. Então, quando nós vemos isso, nós devemos tomar cuidado, porque
uma simples amizade, uma simples atitude de ter afeição, identificação com coisas que são erradas, podem apontar para uma falta de prática da palavra de Deus. Diante disso, nós somos chamados a ser leais ao Senhor, a ir contra este mundo que se rebela contra Deus, a ter uma aliança a Deus que exige exclusividade. Também quero fazer a leitura com os irmãos, voltando para 1 João, que nós fizemos a leitura, capítulo 2, verso 15 a 17, nós temos alguns ensinamentos que são interessantes. Eu quero separar 3 pontos aqui, de 1 João, capítulo 2, de 15 a 17, que são citados 3 coisas aqui. Nós vemos, basicamente, sendo dito sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu quero focar nesses 3 pontos com os irmãos. Essas 3 categorias, elas podem nos apontar lá para o Jardim do Éden, para o pecado original. Primeiro, começando pela concupiscência da carne. O desejo, um intenso forte, um desejo intenso, um anseio forte a justamente ir contra Deus, a aceitar as suas paixões mundanas. E isso envolve todo tipo de desejo pecaminoso, imoralidade, gula, preguiça, impulsos que são desordenados. Quando nós olhamos lá para Gênesis, capítulo 3, verso 6, é dito que Eva viu a árvore e viu que era boa para comer. Nós vemos um apelo do corpo, um desejo do corpo. Quando nós vemos Jesus sendo tentado por Satanás, ele foi tentado a transformar pedras em pão. Satanás usa como recurso o que existe de desejo do corpo. Então, o que levou Eva e o que Satanás usou também para tentar fazer Jesus cair foi o desejo do corpo. Eva viu aquela árvore e viu que era boa para comer. O nosso corpo muitas vezes nos leva um desejo, muitas vezes, de se rebelar contra Deus. Devemos ter este conhecimento. Fala também sobre a concupiscência dos olhos. Frequentemente nós vemos sobre a cobiça nas Escrituras, que revela um anseio por aquilo que é visível, belo, desejável, exteriormente. Especialmente com, muitas vezes, bens materiais ou aparência. Quando nós olhamos também para Eva, ela viu que a árvore era agradável aos olhos. Satanás, quando tentou Jesus, ele mostrou os reinos do mundo, as glórias que esses reinos têm. Mais uma vez, a concupiscência dos olhos. Devemos tomar cuidado. A soberba da vida, a vanglória, a ostentação, a jactância. Assim, nós temos justamente também o orgulho pelas conquistas pessoais, riquezas, títulos, que foi mais cedo foi comentado sobre isso. Status sociais, influência. Quando Eva viu a árvore, ela viu que era desejável para o entendimento, o poder da autoexaltação. Satanás tenta Jesus a se lançar do pináculo do templo para forçar uma proteção angelical, mostrando, olha, eu sou poderoso. E o Senhor Jesus realmente era poderoso. Mas o que Satanás usa, olha, se orgulhe, vai, se exalte. Devemos tomar cuidado. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, a concupiscência passa, mas nós temos uma vida de eternidade para com o nosso Deus. Aquele que é obediente, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Já partindo para o final, eu quero fazer a leitura de 1 Coríntios 15, verso 33, com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, é uma passagem também bem conhecida entre nós. É dito o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos deixeis enganar,
Não vos se deixem iludir. Aqui, o apóstolo Paulo, ele traz um alerta contínuo contra o auto-engano, contra a sedução pelo erro, as más conversações, as más associações, uma comunicação verbal, as interações sociais que vão contra a vontade de Deus corrompem os bons costumes, corrompem a palavra de Deus que deve ser vivida em nossas vidas. Assim, nós podemos olhar para o contexto imediato aqui do capítulo 15. O que Paulo aponta nesse contexto do capítulo 15? Que existiam pessoas que falavam contra a ressurreição de mortos, que não criam, que eram incrédulos neste ponto. E logo adiante, Paulo fala sobre essas más conversações. Não vos enganeis, não sejam iludidos. Às vezes, nós encontramos algumas falas e somos tentados a falar, não, tudo bem. Não, isso daqui não é uma afronta direta. Mas aqui a gente está falando, por exemplo, de um contexto em que estão falando sobre a descrença da ressurreição dos mortos. Algo difícil de nós encontrarmos nos nossos dias. Alguém está falando, olha, eu não acredito na ressurreição dos mortos. No dia a dia, muitas vezes as pessoas trazem afrontas contra outras coisas. Mas qualquer coisa que vá contra a palavra de Deus já é uma má conversação. Devemos tomar cuidado porque a convivência com estas falas, com coisas que vão contra a vontade de Deus, corrompem o nosso costume, nossos bons costumes, destroem as nossas boas práticas. Não devemos achar que nós somos seres inanimados, que não somos influenciados. A palavra de Deus diz o contrário, que a simples convivência com essas falas que vão contra a vontade de Deus já nos destrói, já nos corrompe. Assim, nós temos alguns alertas que nós devemos levar em consideração, que eu quero finalizar justamente com um diagnóstico. Como eu sei que eu estou sendo moldado por este mundo? Como que eu posso acender uma luz de alerta, assim como um carro acende a luz de alerta quando está tendo um problema? Como eu posso perceber, olha, será que eu não estou caminhando de forma errada? Primeiramente, a aceitação, as práticas que Deus abomina. Este é um traço que nós estamos justamente sendo influenciados por este mundo. A vergonha do evangelho, o relacionamento íntimo com incrédulos que comprometem a nossa obediência a Deus e também uma obediência superficial. Quando nós vemos os israelitas, os fariseus, eles realizavam os ritos, eles realizavam as ofertas, mas eles não tinham um coração misericordioso, um coração totalmente entregue ao Senhor. Então, nós devemos tomar cuidado com estas coisas e devemos lembrar que mesmo que sejamos consagrados, ou seja, sejamos dedicados a Deus, nós corremos esse risco. Sansão foi o homem que nasceu já nazireu, ou seja, dedicado a Deus, mas ao se juntar com mulheres que não obedeciam à vontade de Deus, o que aconteceu? Ele foi corrompido. Os bons costumes que deveriam se fazer presente na vida dele não se fizeram presente. Eu quero finalizar com o Evangelho de João, capítulo 17, versos de 15 a 17. Evangelho de João, capítulo 17, versos de 15 a 17. Aqui na oração sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 17, versos de 15 a 17 diz: Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardeis do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que possamos entender o que o Senhor pediu por cada um de nós ao Pai. Nós não pertencemos a este mundo. Vivemos dele, mas não vivemos de acordo com ele. Vivemos de acordo com
o que está nos céus, com a vontade do Pai. Que sejamos guardados do mal, vivendo no mundo, mas pertencendo ao céu e ao nosso Deus, que é soberano. Que Deus nos abençoe, irmãos.